E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, hoje enfocando os medicamentos para constipação, os anticonstipantes. E claro, eu convido você a participar aqui da comunidade, que é da área da saúde. E é muito simples, é de graça, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou nesse botãozinho, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então, ó, tá convidado, se inscreve aí e vamos ao que interessa. Vamos falar aí primeiro, pessoal, antes de falar dos medicamentos, o que é essa constipação? A gente tem que, no mínimo, entender o que é isso. A constipação, pessoal, é algo aí realmente que atrapalha a vida de muitas pessoas, algo sério, complicado. E o que seria ele? Algumas literaturas falam que essa constipação nada mais é do que a dificuldade de evacuar. É aquele paciente que na hora da defecação, ele tem ali as fezes ressecadas e tem dificuldade de expulsar, né? Tem dificuldade ali na defecação e muitas vezes tem que ter o auxílio manual. O paciente tem que ir lá com a mão e bora, companheiro, sai daí. Tem que puxar com a mão, para você ver o grau de complicidade aí. Agora, outro ponto também a se destacar, não é só na hora da defecação, não. É a frequência que esse paciente vai ao banheiro. Ou seja, algumas literaturas falam que você deve ir no mínimo 3 vezes na semana defecar ao banheiro, lá no banheiro. Eu falo no banheiro porque é o lugar exato, né, pessoal? O lugar correto. Tem gente que vai no matinho e tal, mas o importante é que você vá, né? A constipação, algumas literaturas falam o quê? No mínimo ali 3 vezes na semana. Outros especialistas já falam que você deve ir ao banheiro no mínimo o quê? 1 vez ao dia. Se você se alimenta naquele dia, o ideal é que você vá naquele dia ao banheiro pelo menos 1 vez. E por motivos óbvios, né, pessoal? Se você se alimenta e não evacua, aquilo vai acumulando ali no seu organismo. Isso não é bom. Tranquilo? Então, ó, alguns falam pelo menos 3 vezes na semana, né? Você tem que ir. Menos que isso já é considerado aí uma constipação, já é considerado uma situação ali de alerta. Então, pessoal, a gente já sabe o que é constipação. É o quê? É a diminuição do paciente de ir ao banheiro, a frequência, né, de ir defecar, e a dificuldade na evacuação. Né? Como eu falei, alguns têm que puxar com a mão ali realmente, porque não vai, não sai, está ressecado. Agora, o que leva a essa constipação? Pode ser inúmeros motivos. Pode ser por um problema ali que o paciente tem já, né, uma enfermidade, e por consequência dessa enfermidade o paciente sofre com a constipação. Pode ser por uso de alguns medicamentos, ou seja, ele utiliza algum medicamento que por consequência esse medicamento faz gerar nesse paciente a constipação. Ou pode ser por problemas até mesmo ali da própria fisiologia intestinal. E aí a gente fala que é geralmente o mais comum. E em todas essas situações da constipação, o primeiro a se avaliar do paciente é o estilo de vida. O que esse paciente anda comendo? A alimentação dele é rica em fibras? Ou é rico ali em carboidratos simples? Primeiro de tudo é isso. O que está acontecendo? Seu estilo de vida, você faz exercício físico? Aí você fala, o que tem a ver exercício físico com evacuação? Tem tudo a ver, pessoal. Por quê? Quando você faz uma caminhada, uma atividade física, uma corridinha ali, você acaba por, né, por movimento, estimulando o plexo entérico do seu intestino, fazendo o quê? Com que ele se movimente, fazendo com que ele trabalhe, expulsando e levando o maior fluxo das fezes ali no seu intestino. Então, ó, alimentação, ideal rico em fibras, exercício físico. Se o paciente está ingerindo água, 2 a 3 litros ao dia, o pessoal fala 2 litros, mas tem regiões aí que é 40 graus. Pessoal lá do norte, Piauí, o negócio é quente, então perde muito líquido. Então todas essas regiões, pessoal, deve ter uma ingestão de água, maior que em outras, né? Mas no mínimo 2 a 3 litros ao dia. Tranquilo? Para ajudar a eliminar as fezes. De outra situação, o paciente não deve ali evitar
de ir evacuar. Deu vontade? Vai evacuar, não fica segurando não. E agora, a gente já sabendo o que é exatamente a constipação, o que pode levar à constipação, e falando aí o princípio, o início para um tratamento, que é o estilo de vida, a mudança do estilo de vida, a gente pode partir para os medicamentos. E a gente começa com os secretagogos, que é um grupo. E aí a gente fala que nesse grupo eles vão estimular uma maior liberação de cloro e bicarbonato no lume intestinal. E quando você tem uma maior concentração desses elementos ali no lume intestinal, que é onde passa as fezes, você acaba puxando mais água para aquele meio. E se eu tenho mais água, a água ajuda o quê? A empurrar, né? Ajuda a deixar aquele meio mais hidratado, facilitando que aquelas fezes que estão ressecadas se movimentem, né? E aí a gente fala do lubiprostone, um dos exemplos aí desse grupo. Tranquilo? Então, ó, esse é um dos tipos que auxilia esse paciente que está com constipação. Agora, nós temos vários, pessoal. A gente destaca, por exemplo, os formadores das fezes, que pode enquadrar tantos elementos aí que são naturais, como até mesmo medicamentos, né, que a gente encontra na farmácia. E aí eu destaco para você que nesse grupo formadores das fezes, eles basicamente vão auxiliar ali, retendo, de certa forma, maior quantidade de água naquele meio. E se eu tenho maior quantidade de água, né, o meio está mais hidratado, obviamente eu facilito a eliminação dessas fezes. E a gente fala, por exemplo, o metilcelulose e também o farelo de trigo, o tão conhecido farelo de trigo. Outro grupo que ajuda nesse processo da constipação são os emolientes. E o que esses emolientes fazem? É simples. Nesses emolientes, eles basicamente vão lubrificar as fezes. Como assim? Eles vão fazer com que aquelas fezes fiquem um meio mais lubrificado ou facilitando com que essas fezes se interajam ali com a água de uma forma mais fácil. Ou seja, deixa aquelas fezes mais amolecidas. E, basicamente, a gente destaca aí o óleo mineral. O paciente que utiliza aquele óleo mineral, até mesmo, você já deve ter ouvido da sua avó, não exagera no óleo aí não, que vai dar caganeira, não é assim que fala? Pois é, por quê? Porque, principalmente, o óleo mineral, ele vai o que? Lubrificar aquele meio. E aí, basicamente, vai, né, empurrar, vai ajudar a empurrar aquelas fezes. Tranquilo, pessoal? Claro, também tem o docusato aí, que auxilia nesse processo aí de lubrificação, expulsão dessas fezes, no caso que o paciente está sofrendo com essa constipação. E agora, pessoal, nós podemos falar aí dos laxativos. Esses laxantes aí, basicamente, tem alguns grupos. A gente fala dos osmóticos e os catárticos. Os osmóticos, pessoal, o que acontece? Eles fazem com que a água vá para onde estão as fezes. Ou seja, eles retêm a água naquele intestino por uma ação osmótica. E se eu tenho maior concentração de água onde estão as fezes, eu vou o quê? Hidratar aquele meio. As fezes que estavam ressecadas agora vão estar mais o quê? Hidratadas, amolecidas, mais fáceis de ser eliminadas. E aí a gente destaca o hidróxido de magnésio, que muita gente deve conhecer aí por causa da vovozinha também. Agora, além desses, são os laxantes osmóticos, nós temos os laxantes que são ali catárticos. E esses aqui eu falo para você que ele deve ter uma observação maior, porque eles são agressivos. A ação deles, como a gente pode ver aí na tela, é exatamente gerar ali certa irritação nos enterócitos. O que é enterócito? São as células do intestino, ou seja, eles geram uma certa irritação naquele intestino. E como ele gera irritação, ele faz com que elimine mais água para o meio onde estão as fezes. E se eu tenho maior concentração de água naquele meio, eu vou facilitar com que o intestino empurre essas fezes, manda elas embora dali. Então, a gente tem que destacar esse grupo de laxativos aí, porque pacientes que já têm ali certa inflamação, certo problema no intestino, se você dá algo que ainda vai irritar aquele intestino,
pode ser algo que não é positivo. Então, deixar esse destaque no caso aí desse grupo de fármaco. Então, pessoal, o que a gente viu aqui? A maioria dos medicamentos para constipação, o que eles fazem? Eles vão ajudar o paciente mantendo uma maior concentração de água ali naquele lume intestinal, hidratando as fezes, ou eles acabam lubrificando aquele meio para a passagem das fezes também, ou até mesmo alguns grupos vão ali induzir uma maior motilidade intestinal. Tranquilo, pessoal? Mas lembrando que sempre o primeiro passo para a alteração desse quadro aí, dessa constipação, é a mudança do estilo de vida. Beber mais água, mudar a alimentação mais rica em fibras e, claro, o exercício físico. E quando vir a vontade de evacuar, não fica segurando não. Corre para o banheiro e vai lá, faz o seu serviço. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu?